Opa, vídeo 5, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é o capacitor. Como já tem falado, né, sobre o estudo, né? Se você seguir a apostila aí, você vai ter dimensões aí sobre o que a gente está falando aí da eletrônica básica, né? Então é mais um incremento aí, é falar sobre o capacitor. O capacitor, ele é um componente que ele trabalha como se fosse uma bateria. Ele tem duas armaduras nele e no meio tem um dielétrico, né? Ele vai se comportar como se tivesse exatamente um lado positivo na malha e um lado negativo, sendo que ele está ali somente dividindo os elétrons de um lado e os prótons para o outro, tá? Entre aspas, tá, senhores, tá? Vamos lá. O capacitor, ele trabalha como se fosse uma bateria, só que muito mais rápida do que uma bateria. O armazenamento do capacitor é instantâneo. Ele não permite nem que haja corrente fluindo por dentro do capacitor, tá? Principalmente a nossa tensão contínua, né? Ela sempre vai estar polarizado de um lado positivo e do outro lado estando com a carga negativa. Como a gente vê ele na malha em paralelo ao terra, de um lado ele está no nosso GND, no outro lado ele está no nosso grau, no nosso positivo, né? Ou em uma linha ou uma malha de frequência. O capacitor, nas nossas placas de celulares temos muitos capacitores de cerâmica, né? Que é o chamado capacitor cerâmico. E algumas das vezes vocês vão ver capacitores de tântano. Ele se parece muito com o diodo, tá? É muito bom você observar antes de estar condenando e achando que o capacitor é um diodo, você invertendo aí o componente pelo componente que não é responsável aí pelo seu funcionamento no circuito, tá? Então, ao você estudar a apostila ou tentar interpretar o seu funcionamento, você vai entender um pouquinho mais quando ele está em série ou quando ele está em paralelo, qual o tipo de trabalho que ele executa. O capacitor, a sua unidade de medida é a capacitância, né? Há poucos multímetros tem essa função de fazer essa leitura de capacitância, tá? A sua simbologia é essa aqui. Quando ele é polarizado, ele tem essa interpretação aqui também, tá? Uma simbologia ou uma cor diferente. Essa aqui é uma característica de um capacitor cerâmico e essa aqui do canto logo abaixo aqui de um capacitor de tântano. Eu coloquei esse multímetro porque ele tem aqui na escala, ó, capacitância, a unidade de medida de um capacitor, tá? Os capacitores e poucos multímetros tem a escala de picofarads, tá? Que é o valor mais baixo de capacitor. Agora, para a gente tentar entender sobre valores de capacitores, um farad, simplesmente um farad, ele é igual a 1000 milifarads, tá? Igual a 1000 milifarads, que é no caso esse valor aqui, ó, milifarad. E 1 milifarad ele é igual a 1000 microfarad. E 1 microfarad é igual a 1000 nanofarad. E 1 nanofarad ele é igual a 1000 picofarad. Ó, daí, por que você falou isso? Por quê? Se você colocar um capacitor errado, você vai estar mudando todo o comportamento dessa placa, tá? Então o capacitor não é por tamanho, que nem eu já vi alguém citar, troca pelo mesmo tamanho. Não pode, tem que ser o mesmo valor, não o mesmo tamanho, tá? E a mesma coisa assim com o resistor, tá? Você não pode, se você tiver de 100 ohms, você não vai trocar pelo um de 1K, que ele é 10 vezes maior do que um de 100 ohms, tá bom? Então a gente vai continuar aqui sobre o capacitor. Existe muito capacitores de 100 picofarads, né? Nanofarads, microfarads. Vai ser difícil você encontrar capacitores de farads em placa de celulares. Não é impossível, tá? Mas existe sim um microfarads, um farads, tá bom?
mas é difícil de você encontrar aí esses valores aí correspondentes aí nessas placas de celulares, tá? É mais fácil você encontrar em placas de notebook, placas de computadores ou eletrônica em geral, tá? Mas ao você perceber que os valores de capacitores é exatamente para vocês trabalharem com os valores corretos, não trocar o capacitor por um valor ou muito maior ou muito menor, bem diferente. Você vê que a mudança é bem drástica. Exemplo, se você tiver 10 nanofarads e você colocar um de 10 microfarads, isso aí pode ser fatal para o desempenho aí da placa do seu aparelho celular, tá bom? Então vamos seguir aí para o VD06.